Estamos iniciando a gravação. Hoje é dia 1º de abril, quarta-feira. Essa aqui é a turma A, manhã, de Psicologia e Profissão. Nosso monitor é o Igor Paixão, que está aqui junto conosco. E o nosso tema de hoje é a psicanálise. Muito bem, eu vou tentar espelhar aqui um PowerPoint. Vamos ver se vai funcionar. Vocês estão vendo o PowerPoint? Ele apareceu para vocês? Não. Calma, gente. Vai dar tudo certo. Não apareceu porque eu errei aqui. Peraí, calma que vai dar certo. Calma que vai dar certo. Deixa eu ver. Eu tentei compartilhar, foi, né? Agora sim, beleza, ótimo. A gente, como disse a vocês, eu estou ficando um tecnológico. Eu sou daqueles que vocês fazem piada no Facebook. O cara tem doutorado, pós-doutorado e não sabe ligar o PowerPoint, sou eu mesmo. Mas a gente está se virando aqui para fazer o melhor. Você vê que eu fiz uma coisa bem psicodélica aqui da psicanálise. A psicanálise merece. É isso aí. Meu filho também fica me provocando. Bom, então vamos lá. Primeiro assunto é o seguinte, a psicanálise vou disponibilizar tudo. Vou sugerir o seguinte, pessoal, eu não vou ter como olhar aqui e ficar respondendo perguntas no mesmo momento. O que eu vou sugerir? Que vocês anotem as questões. Eu vou, no final do nosso encontro, eu vou reservar uns 20 minutos para a gente poder fazer um bate-pronto, um pinga-fogo, como o pessoal diz aqui, um debate, respondendo questões, etc. Como eu disse a vocês, a gente vai começar esse assunto, não vai acabar ele hoje, vai continuar na semana que vem, porque ele é muito extenso. Eu já vou apresentar uma série de conceitos. Vamos para a aula teórica. Então, isso aqui eu vou passar depois tudo para o Drive. Vai estar tudo lá no Drive. Tá? Todos os textos, todas as coisas que a gente trabalha aqui vão para o Drive. Ok? Tá todo mundo aqui acompanhando, ok? Podemos seguir? Então vamos. Ok. Então, primeira questão fundamental é o seguinte. A psicanálise ela não nasce dentro da psicologia. Ela nasce paralelamente à psicologia. Todo mundo sabe que ela é muito associada a um sujeito chamado Sigmund Freud. É bastante conhecido, está inclusive no senso comum. Muita gente acha que o Freud era psicólogo e que a psicologia é igual à psicanálise. Não é. Mas a psicanálise, ela atravessa a psicologia, especialmente no século XX. Ela começa a partir, digamos, de um médico. O Freud era um médico. Ele vai fazer rupturas importantes com a medicina. Isso no final do século XIX, eu vou falar sobre isso. E durante o século XX, a psicologia vai se apropriando de muitos desses conceitos e da própria ideia da prática clínica. Sim, porque a psicologia no século XIX ainda não estava naquela coisa clínica, no atendimento e tal. Paralelamente ao Freud estar iniciando seu trabalho na psicanálise, o Wundt, lembram dele? Aquele cara lá do nascimento da psicologia, tal, na Alemanha. Vocês devem estar vendo isso em História da Psicologia. Ele estava fazendo os experimentos iniciais lá em Leipzig. O surgimento da psicologia. Ainda uma psicologia muito incipiente. Mas então vamos a algumas datas para vocês se referirem aqui. Bom, as ideias do Sigmund Freud. São 3 datas iniciais. Vocês não têm que decorar a data, só mais ou menos ter só para vocês terem uma visão mais ampla. Primeira data importante são os últimos meses desse ano, 1885, em que o Freud vai visitar o Charcot.
Charcot é um médico importante francês, psiquiatra. Isso aparece no filme, né? Por isso que é importante ter visto o filme. Não, nada de decorar, nada. Para vocês terem a ideia. Então, em 1885, a comecinho de 1986, o Freud, que é um médico, um jovem médico vienense, um médico como outros, só que um sujeito extremamente inteligente, perspicaz, astuto. Ele tem um desafio que é um desafio da geração dele. Havia uma epidemia atingindo... Só um minutinho, pessoal. Deixa eu fechar ali que está tendo carro do gás. Eu moro em Santa Teresa e aqui em Santa Teresa tem umas coisas interessantes. Carro do gás, essas coisas, né? O cara passa fazendo um barulho terrível. O famoso carro do gás, exatamente. Pois é. Aqui a gente não grava, não. Aqui a gente faz ao vivo. Então, como eu dizia a vocês, quando o carro do gás nos interrompeu brutalmente, havia uma epidemia na Europa. Algo que atravessava fortemente. O que estava incomodando aquela pacata sociedade do século XIX? O que estava incomodando? Estava incomodando justamente a histeria. A histeria... A histeria era uma doença que a medicina estava tentando encontrar soluções, não entendia muito bem por quê, e que estava atravessando, que estava trazendo um incômodo enorme. A medicina tosca daquele momento entendia que a histeria como uma doença que eles não sabiam muito bem por quê, de onde vinha, mas que estava atingindo especialmente mulheres jovens, em idade de casar, gerando um enorme problema e constrangimento. O Freud era mais um que estava ali tentando entender de onde vinha a histeria. Tinha médico que achava, inclusive, que uma pancada... A medicina era muito organicista, muito ligada à coisa fisiológica naquele momento. O Freud é que vai começar a desconfiar, e outros ali, que tinham elementos que não eram da ordem do orgânico, mas que eram psíquicos, né? E que interferiam e desdobravam nesse comportamento. Eu vou responder depois essas coisas, Lívia. Você está me perguntando por que tinha essa epidemia de histeria. Há hipóteses importantes sobre isso. E depois eu vou explicar em detalhes. Então, o Freud, isso aparece no filme, ele está brigando lá com o diretor do hospital em Viena, que o cara acha que essa coisa de histeria, que se trata de uma invenção da pessoa, que a pessoa está fingindo. Ao mesmo tempo, o Charcot, ele utilizava uma técnica que era extremamente polêmica, chamada hipnose. Por muitos médicos, inclusive condenada, porque era coisa de cigano, não era algum método científico. O jovem Freud migra, ele viaja para a França para conhecer o Charcot e se impressiona com o que vê. Se impressiona enormemente com o que vê. Ele começa a ver experimentos com histéricas, e aquilo muda totalmente. A partir da hipnose, ele vê o Charcot, ele hipnotiza, tem inclusive cenas, a gente vai ver até uns afrescos, uns recortes que representam o que acontecia. O Charcot era um médico, que era também... ele trabalhava no hospital, mas ele tinha formação de jovens psiquiatras, então ele está hipnotizando histéricas,
Inclusive, o Freud vê ali que não são só mulheres histéricas, há também histéricos. Né? O filme também mostra isso, rompendo com uma tradição da medicina que achava que era uma coisa de uma doença feminina, daí inclusive o nome, né? Acreditava-se que era uma infecção no útero, lá atrás era essa a ideia da medicina. O Freud bebe desse nome, mas muda totalmente o sentido dessa patologia. Nesse momento, o Freud vai assim chamar. Ainda era para o Freud uma patologia. Então, ele faz esse movimento, o Freud faz esse movimento, vai à França, conhece o Charcot, assiste tudo isso que está acontecendo, se transforma, manda uma carta para a noiva dele dizendo: eu conheci um homem que está mudando a minha cabeça, eu agora vou voltar para Viena e vou usar a hipnose com as minhas pacientes, com os meus pacientes. A hipnose, todo mundo sabe o que é, né? É uma estimulação rítmica feita muitas vezes intencionalmente, às vezes sem querer. Você pode ser hipnotizado na estrada por alguma coisa ali, aquela luz, daqueles elementos que tem na estrada, olho de gato, então, muitas vezes, a luz do carro batendo, se movendo por ritmo, o sujeito pode até ter processo hipnótico ao acaso. Mas muitas vezes você tem um hipnotizador e um hipnotizado. O hipnotizador estimula, no filme aparece ele com aquele reloginho assim, fazendo assim, né? E a pessoa é hipnotizada, ela entra num transe que pode durar alguns segundos ou alguns minutos, e a partir disso o sujeito fica suscetível à indução da hipnose, do hipnotizador. Faça isso. Às vezes, inclusive, tem uns espetáculos que eu acho horrível. Agora você vai fingir que é uma galinha e vai cacarejar. E o cara fica lá cacarejando e todo mundo rindo porque o cara está ali. Depois ele nem se lembra do que aconteceu na maior parte das vezes, a não ser quando ele é induzido a lembrar. Então, ali a hipnose estava sendo usada como uma técnica para compreender, para tratar naquele momento em que o sujeito está hipnotizado, ele perde os sintomas. Porque histeria, ela tinha uma coisa no corpo. Tinha gente que tinha cegueira, tinha gente que tinha paralisia. Nos segundos em que o sujeito estava, lembram do filme? Estava hipnotizado, ele perdia o sintoma. Que ficava claro o seguinte, que ele não era uma coisa orgânica. O problema é que quando ele voltava, muitas vezes o sintoma continuava. Ou seja, o Charcot não estava conseguindo curar exatamente os histéricos, mas ele estava conseguindo caminhar nessa direção. Bom, o Freud volta para sua casa, estabelece no consultório dele um atendimento permanente, utilizando a hipnose. A hipnose está na origem da psicanálise. Mais adiante, é fundamental dizer isso, o Freud vai abandonar a hipnose, dizendo que ela induz o paciente, que o sujeito não está consciente, que a técnica foi muito importante no começo, que ele deve muito à hipnose, inclusive a maneira como ele adaptou depois, que é a coisa catártica, tal, que é hipnotizando também, o sujeito é induzido a falar, tal. Mas mais adiante ele vai dizendo, o sujeito tem que estar zero hipnotizado. Ele tem que entrar, e que é como até hoje os psicanalistas trabalham, através da associação livre. O sujeito deita no divã, fala bem acordado, sem nenhum tipo de hipnose, e vai dizendo o que se lembra, vai contando, por exemplo, os sonhos que teve, vai contando questões, e o psicanalista vai trabalhando com esse conteúdo do sujeito. Mais adiante nós vamos voltar a essa coisa de como funciona dentro do consultório. Então, uma data fundamental é essa ida do Freud a Viena, o encontro dele com o Charcot. Tem uma segunda data que é fundamental, que está aqui nesse slide ainda estamos nesse primeiro slide, que ele é muito importante, que é a data de 1900, que é a partir dessa data, quando o Freud, inclusive, vai estar lançando os primeiros estudos dele sobre sonhos, sobre os processos oníricos, e o Freud entende que ali é um espaço fundamental da existência do inconsciente, e é quando ele desenvolve o que se chama a primeira tópica freudiana, ou seja, o primeiro conjunto teórico mais consolidado da teoria do Freud, da psicanálise, em que ele divide a estrutura psíquica em três. O aparelho psíquico é dividido em inconsciente, em pré-consciente e inconsciente.
ou seja, consciente, pré-consciente e inconsciente. Essa divisão, ela vai valer por muito tempo, você vai ser fundamental para o Freud. Ele vai dar uma ênfase muito grande nessa ideia do inconsciente. Outros autores já tinham falado de inconsciente, mas o Freud traz ele para uma centralidade inédita, inclusive desferindo aquilo que muitos chamam da terceira ferida narcísica na humanidade. É uma famosa análise feita por muita gente. A primeira ferida narcísica importante tinha acontecido alguns séculos antes, quando o homem descobre, olhando para os planetas, que a Terra não é o centro do universo, ela se move em torno do Sol, e mesmo o Sol não é o centro do universo. Nós somos um grãozinho de areia flutuando por aí. Isso já gerou muito incômodo, né? Um segundo, digamos, mal-estar, para usar um termo bem freudiano, acontecerá um tempo depois, perto agora do Freud, um pouco antes do Freud, quando Darwin vai falar que o homem, o ser humano, ele é derivado dos primatas, ele é um animal como todos os outros, num processo evolutivo, e não a semelhança do Deus tal, que gerou, enfim, uma consequência e sequelas que estão presentes até o dia de hoje, né? Tanto que tem gente que defende uma visão criacionista contra a visão darwiniana, que é a mais aceita, amplamente mais aceita no mundo científico, como nós sabemos. Darwin foi um cara que mudou muita coisa ao falar na teoria da evolução. E ele criou uma ferida narcísica. Ou seja, nós não passamos de uns macacos com pouco pelo que evoluímos, né? Que falamos, que temos cultura, etc, etc. Somos animais também. E a terceira ferida narcísica é quando Freud diz: você acha que você é racional e sabe tudo sobre você? Você não é o homem não é senhor da sua própria casa. Ou seja, você não se sabe da maneira como você achava, como aquele momento do iluminismo, de tudo aquele período, o século XIX afirmava a razão, a ciência estava toda construída nessa ideia, né? Aí vem o Freud e diz: não é bem assim não, cara. Você acha que você é consciente de tudo que você faz, né? De tudo que você sente. Pois saiba que não. Então, ali vai ser fundamental. A gente vai entrar já já nessa parte. Deixa eu terminar esse slide aqui para a gente seguir. Vejam que eu dou um pulo para 1920. Entre 1900 e 1920 é um dos períodos mais criativos e produtivos do Freud. Tem milhões de coisas que foram desenvolvidas nesse período. Mas por volta dos anos 20, o Freud vai desenvolver o que a gente chama de segunda tópica freudiana. Que ele vai evoluir a teoria dele e vai dizer: não, agora eu estou olhando um pouquinho diferente. E eu estou entendendo o aparelho psíquico dividido em três, mas ao mesmo tempo eles se interrelacionam. É o id, o ego e o superego. Ou, numa outra tradução, sim, porque tem muita polêmica sobre as traduções da obra do Freud. Ela foi, claro, feita em alemão, né? O Freud é austríaco, escreve em alemão. Ela foi traduzida em várias línguas. E aqui, para nós, no Brasil, ela chega através do inglês. Então, atualmente, há muitos psicanalistas que criticam alguns dos termos que se consagraram. Tem gente que diz: não era isso que o Freud queria dizer. Não era id, ego, superego, exatamente. Talvez tenha um nome melhor. E eles propõem, ao invés de id, usar o conceito isso. Ao invés de ego, usar o conceito eu. E ao invés de superego, usar o conceito supereu. É o mesmo conceito, é só uma questão de tradução. Digo isso que vocês podem procurar na internet algum texto e encontrar esses outros conceitos. No nosso livro está aí de ego, superego. Mas em outros lugares vocês vão encontrar isso, eu e supereu, que é a mesma coisa. Tá? É só uma questão de tecla SAP, ou seja, de tradução ali de conceitos. Então, em 1920, o Freud vai criar a segunda tópica, que é muito importante. São elementos importantes aqui para a gente pensar. Tem muitas outras coisas. Vamos seguir. São sinônimos, exatamente. Ok, vamos lá. Bom, aqui eu vou passar um pouco mais rápido nesse slide. Ele não tem nem textos. Eles são imagens dessa época do encontro do Freud com Charcot. Essa primeira imagem aqui, à esquerda, representa esse encontro, representa esse processo de
do Freud, com a histérica ali, tá vendo? Ele está com uma histérica segurando. Essa multidão que está assistindo são alunos, são jovens psiquiatras em formação, e o Freud era um deles assistindo ali o Charcot explicando como a hipnose funciona. Aqui, na parte de cima, e essa outra imagem, são histéricas. A histérica, notem, ela tem... A psiquiatria depois vai chamar de conversão histérica, que é uma manifestação mais forte. A histeria, acreditava-se, começava com sintomas de nervosismo, ia piorando, ia gerando outros comprometimentos, podia gerar questões orgânicas, como, por exemplo, cegueira, paralisia, etc. E a medicina achava, havia uma linha da medicina que achava que, inclusive, poderia levar à esterilidade da mulher. Ou seja, a mulher não conseguia ter filhos, o que no século XIX era devastador. Enfim, não haveria casamento possível com uma mulher que fosse histérica. Então, a sociedade tinha horror a essa ideia de histeria, e a medicina estava lutando para encontrar respostas para esse mal. Só que ela estava focando na ideia do orgânico. E o Freud vai num caminho diferente, né? Bom, aqui um pouco de uma imagem que é bastante famosa de um iceberg. Vejam só, na perspectiva freudiana, o consciente, essa aqui é a primeira tópica, ele está só na parte de cima, é ali a parte visível, né? Você vê que aquilo que, inclusive, é uma expressão bastante conhecida, isso é apenas a ponta do iceberg, ou seja, aquilo que é visível. Quando você for ver bem, o iceberg ele é muito mais profundo, ele tem um tamanho muito maior para dentro que não dá para ver, para dentro do oceano. Então você vê que lá no fundo está o inconsciente. Lá em cima, acima da linha do mar, está aqui essa parte consciente, que é menor. E no meio está o pré-consciente, que seria um espaço, no primeiro momento da teoria, o Freud pensou nisso, um espaço intermediário. Mas que o pré-consciente, o sujeito não se lembra. O que é consciência? O que é o consciente? É tudo que o sujeito se lembra de si. Se eu ligasse um gravador e mandasse você falar tudo que você se lembra de você, todas as músicas que você conhece, todas as histórias que você já ouviu, tudo que você já leu, tudo que você já viveu, você vai ficar falando aqui horas e horas e horas, dias e dias e dias. Tudo isso pertence ao tal do consciente. O pré-consciente são elementos que são eventualmente esquecidos, mas que você pode, desde que estimulado, conscientemente se lembrar. Qual foi o seu primeiro celular? Eu não lembro. Eu te dou os primeiros números e você... Ah, lembrei! Ou eu te mostro uma fotografia e você se lembra. Isso estaria no tal do pré-consciente. Ou seja, você se lembra que aquilo pertence a você. O inconsciente, esse lugar profundo, feito de material, na sua grande maioria, recalcado. Depois vamos discutir esse conceito, é um conceito central, que não é o recalque lá da nossa amiga do beijinho no ombro, tá? Não é inveja, não é nada disso. É o recalque, conceito central. Todos nós recalcamos, e recalcamos muito diariamente. Ou quase todos nós, né? Então, esse material, por exemplo, o que vocês sonharam no dia de hoje, essa noite? Ah, eu não sonhei nada, Marcelo. Ah, sonhou. Se você dormiu, você provavelmente teve processo onírico. Então, você teve. Então, por que você não se lembra se aconteceu agora há pouco, né? Por que você se lembra de alguma coisa imediatamente após acordar e logo depois começa a esquecer? Especialmente os sonhos esquisitos que você tem. Porque provavelmente o seu inconsciente está agindo para, inclusive, te defender de algumas dessas questões que o sonho traz. Que são questões... O sonho é um espaço aberto do inconsciente, mas não é só no sonho. O inconsciente está presente como um fantasminha que você não pode acessá-lo intencionalmente. Eu não posso abrir um baú e falar, vou mexer agora no meu inconsciente. Não é assim tão simples. As pessoas fazem análise justamente para tentar, nos caminhos possíveis, acessar alguns elementos desse inconsciente. Alguns, inclusive, que estão lá há muitos e muitos e muitos anos, esquecidos, apagados,
que muitas vezes não são facilmente lembrados pelo sujeito. O sujeito em análise, em processo de análise, e a análise ela demora tempo, não é um dia, não é uma semana, não é um mês, justamente porque tem todo um processo acontecendo. É comum pacientes que estão em análise, por exemplo, se lembrarem mais dos seus sonhos. Inclusive, a gente pede que os nossos pacientes anotem seus sonhos, porque eles tendem a esquecer. E depois tragam para as sessões. Por exemplo, é um material que o Freud começa a valorizar, além de outras coisas que ele vai descobrindo. Então, o Freud vai dividir, num primeiro momento, em consciente, pré-consciente e inconsciente. O que será que tem uma dimensão maior? O que será que atravessa mais o sujeito? Se usar o inconsciente, a aula de psicanálise. Sim. Eu vou me recordar uma vez de um auditório, eu estive, tem muito tempo essa história, gente. Tem muitos anos. Talvez uns 30 e tantos anos. Eu estava no auditório, eu era um jovem estudante, e tinha um psicanalista já consagrado, falando, auditório lotado, os alunos ali assistindo, era uma semana de psicologia. E ele estava falando de inconsciência, estava falando de uma série de coisas. Já tinha falado mais de uma hora, já estava meio cansado. Ele resolveu fazer um jogo conosco, uma brincadeira. Entendam, o inconsciente, ele é atemporal, ele não é mensurável, ele não é físico, ele não está em lugar nenhum, né? É o inconsciente, né? Não está na parte tal do cérebro, na parte tal. Não é isso, né? Então, mas aí ele faz a seguinte brincadeira. Bom, como todos sabem, o Freud lá atrás, na primeira tópica, dividiu inconsciente, pré-consciente e inconsciente. Vocês, alunos, estão no auditório. Eu vou convocar vocês a falar agora um pouco. O que é maior? O que tem uma dimensão maior, no sentido simbólico da coisa? Aí todo mundo dá o inconsciente. Não, claro, todo mundo sabe disso. Mas vamos melhorar nossa brincadeira, que é só uma brincadeira. Isso aí não tem como mensurar, não tem medição possível. Vamos juntar o pré-consciente com o consciente, já que ele é intencionalmente acessável. Vamos dizer que ele está mais próximo ali do consciente. Vamos juntar. Vamos fazer 2 blocos. Consciente mais pré-consciente, o bloco A, e o bloco B, o inconsciente. O que é maior? Todo mundo, o inconsciente continua sendo maior. Tá bem. Se a gente pudesse chamar todo esse iceberg aí de 100%, como é que vocês dividiriam proporcionalmente? Ele falou mais uma vez, é só uma brincadeira, é só um exercício aqui de reflexão. Como é que vocês dividiriam? Aí começou aquele chute, né? Alguém levantou a mão, 60% para o inconsciente, 40% para o consciente e para o pré-consciente juntos. Uma boa aposta. O outro do lado um pouco mais ousado. 70% para o inconsciente, 30% para o consciente, mais o pré-consciente. Também. Bom, aí no final, todo mundo já tinha se cansado de dar chute. Ele pede a palavra de novo, ele pega a palavra de novo, o palestrante, e diz, olha, nunca saberemos porque isso não tem como mensurar. Mas eu, diz ele, que tenho, 30 anos de consultório, tenho estudado muito psicanálise, poderia dizer o seguinte: se eu fosse provocado, como eu provoquei vocês a responder, eu responderia o seguinte: 2% para o consciente mais pré-consciente e 98% para o inconsciente. Aí fez um silêncio assim no auditório. Aí alguém falou, caramba, então quer dizer que nós somos movidos, mesmo no nosso discurso mais racional e mais lógico, no fundo, é o inconsciente que está no comando de quase tudo. Aí ele falou, vejam a quase blasfêmia do que o nosso amigo Freud teve coragem de dizer naquele momento e o impacto que isso teve na cultura. Então, tem gente que fala em 95%, 5%. Isso aí é só brincadeira, é só um jogo, né, gente? O inconsciente não tem régua para medir. Mas só para vocês entenderem a grandeza da ideia do inconsciente para a psicanálise. Só para vocês terem essa dimensão dessa força. E como, na hora que o sujeito, que é psicanalista, o psicólogo, que escolhe a psicanálise, vai trabalhar, por exemplo, no consultório, não é só no consultório que ele vai trabalhar, ele tem outros lugares. Mas vamos dizer, no consultório, como é que ele tem que levar em consideração? Ele pode ajudar a buscar acessar de alguma maneira, resvalar nesse inconsciente, trazer questões, mas evidentemente que é uma caixa preta
das mais difíceis de serem acessadas. A gente talvez vá passar a vida inteira investigando o nosso inconsciente e apenas é que nem as profundezas do oceano, né? Com aquelas profundidades enormes, né? Aquelas o robô vai lá no fundo. Nós estamos no século XXI e ainda há muito a se descobrir do oceano. E quanto mais a gente descobre, mais a gente vê que ele é muito maior do que a gente imaginava, nem muito mais importante para a vida, fazendo essa analogia. Ok? Vou seguir. Bom, além disso, o Freud não estava satisfeito de já ter provocado a sociedade médica vienense com as suas ideias sobre outras pessoas já tinham falado inconsciente, mas não dando essa importância, não dando essa centralidade, não entendendo a associação, por exemplo, entre histeria e inconsciente do jeito que o Freud vai fazer. Freud caminhará, no primeiro momento ele acha que o inconsciente tem a ver com esse adoecimento, depois o Freud entende que o inconsciente é de todo mundo, que todos nós temos inconsciente. E aí ele vai chegar à conclusão que a psicanálise, para poder cumprir com a sua missão, ela vai ter que ajudar a investigar o inconsciente. Inclusive, uma das maneiras de fazer isso é através, como eu disse a vocês, a Associação Livre vai trabalhar muito com a fala, né? Alguns brincam, porque a gente não trabalha com essa ideia de cura, podemos até discutir depois. Alguns falam que a psicanálise é a cura pela palavra. De quem seria essa palavra? Será que a palavra é do analista, que vai dizer, faça isso, agora eu sei, vou te apontar? Não. A palavra é do próprio sujeito. Por isso que o psicanalista, especialmente o mais experiente, ele se dá conta que ele não pode estar interferindo toda hora no discurso do sujeito. Aquela hora que você está deitado no divã, depois vamos falar dessa técnica, falando, o psicanalista está escutando, ele vai entrar algumas vezes na sessão, trazendo algumas questões, mas quando ele faz isso, normalmente é confrontando a própria fala do sujeito. Você acabou de dizer tal coisa. Ouve melhor o que você próprio disse. O psicanalista, se ele for muito bom, ele favorece, ele facilita que o próprio sujeito se escute. Aí o cara sai da sessão dizendo, caramba, por que eu falei isso? Por que eu ia falar sobre a minha namorada? Aí eu, em vez de falar do nome da minha namorada, eu falei o nome da minha mãe. Tô maluco? E aí eu passo a semana pensando sobre isso. E na sessão seguinte eu volto, eu pensei sobre isso, apareceu tal coisa, sonhei. E aí isso está em elaboração. De certa maneira, desta maneira que a coisa acontece. Ou seja, o próprio sujeito, ele é ator da sua análise. O próprio discurso, ele conversa com ele mesmo durante a sessão. É assim, tá? Bom, então, as fases da sexualidade, isso tem a ver com uma outra coisa que o Freud falou. O Freud, como eu disse, vocês não satisfeitos de trazer todo esse incômodo, toda essa ferida narcísica do inconsciente, com essa grandeza toda, ele vai dizer, tem mais. Nós somos seres sexuais desde que nascemos. As mulheres são seres sexualizados. Isso é óbvio, né, Marcelo? Todo mundo sempre soube, não é bem assim, não. Naquela sociedade puritana do século XIX, acreditava-se, inclusive, que a sexualidade era uma coisa muito referida aos homens. Aí a pergunta que alguém fez lá atrás talvez possa até ser respondida. O Freud nem fala tanto nisso, mas outros autores vão falar. O século XIX é um século puritano e de grande repressão à sexualidade. Talvez o século de maior repressão da história da humanidade. Eu não vou entrar muito nesse debate aqui com vocês, por quê e tal. Leiam Michel Foucault, História da Sexualidade, quem gosta. Ali ele fala muito sobre isso. Então, e as mulheres como as mais reprimidas. Talvez um dos gatilhos, um dos desdobramentos, a repressão, ela serviu de gatilho para muitas mulheres, homens também, mas especialmente mulheres, desenvolverem esses radicais sintomas histéricos. A histérica de hoje existe, mas não é aquela da conversão histérica, que era uma epidemia. Epidemia é a palavra da moda, né? No século XIX, era uma loucura. A quantidade no começo do século XX ainda, centenas e centenas e centenas de mulheres desenvolvendo histeria todos os dias na Europa. Eles internavam, e aí era aquela coisa, né? Aquele terror, a vida da mulher estaria estragada, porque
enfim, se a sociedade inclusive soubesse que ela teve uma crise histérica, já havia uma desconfiança, o casamento que estava ali sendo alinhavado ia ser desfeito, enfim, milhares de consequências e desdobramentos negativos. Como disse a vocês, era um troço que era uma peste ali, era uma coisa terrível, especialmente na Europa. Então, mas no Brasil também. Então, nós temos narrativas desse período sobre, inclusive, tratamento de histéricas, né, no Brasil. Duchas geladas, enfim, há de tudo nessa época. Até o Freud se consagrar e chegar, tal, o século XX já estava em andamento há muito tempo. Já estava chegando na metade, especialmente na segunda metade do século XX, algumas ideias do Freud entram fortemente na cultura. Eu acho que muito do debate sobre gênero, sobre sexualidade, a questão do feminismo, tem muitas dívidas com o pensamento revolucionário de Freud muitas décadas antes. O Freud quase foi expulso da sociedade vienense. Isso aparece no filme. Lembram no final que ele fala sobre a centralidade da sexualidade? E quando ele começa a falar da sexualidade, toda vez que ele fala, a plateia fala, oh! Fica todo mundo horrorizado. Inclusive que se achava que a criança era um ser puro, enfim, sexo é o contrário de pureza, olha só. E que só depois, que a partir do desenvolvimento, na puberdade, na juventude e tal, é que a sexualidade começa a brotar, e na vida adulta, de maneira, no casamento, que poderia ser realizado. Vocês conhecem essa história, até hoje a gente é influenciado por essa ideia. Então, imaginem o que foi o Freud dizer que bebês eram seres sexuais. Aí é importante a gente ressaltar que, para Freud, sexualidade não é sinônimo de genitalidade. E muitas vezes o senso comum acha que sexualidade é apenas a genitalidade, o exercício genital. Pênis e vagina, para a gente ser bem objetivo aqui. E não é. Freud está falando de energia libidinal, ou seja, da libido, que tem a ver com a energia da vida. Ele vai mais adiante desenvolver o conceito de pulsão, que eu não vou nem entrar muito aqui agora, mas que depois pesquisem esses conceitos que eu estou falando aqui, que vai ser um conceito central. E ele vai se dar conta que desde que nascemos nós somos seres sexuais. Ele vai, inclusive, desenvolver, está lá no texto, etapas da sexualidade. Isso é um fio condutor importante para a gente entender Freud. Ele vai dizer que quando nós nascemos, nós estamos no que ele vai chamar da fase oral. A fase oral é uma fase inicial em que a criança, eu estou falando de um bebê, com poucos meses de vida, por exemplo, né? Um bebê que está sendo amamentado. O sujeito na fase oral, ele tem na boca a zona erógena e ele tem um prazer que é erótico na sucção do peito da mãe ou de tudo que lembra o peito. A mamadeira, a chupeta. Vejam como é difícil a gente superar essa fase, né? O dedo. Tem gente que até hoje está ali. Dizem que o chiclete tem uma brincadeira. Cuidado, né? Para a gente não achar que tudo está ligado a tudo. As coisas não são assim tão simples. Alguém disse que o cigarro, quem já falou isso, que o cigarro é uma necessidade de resolver questões não resolvidas na nossa oralidade. Vamos ter cautela. Mas é possível que tenha que essa coisa da oralidade, que é tão importante, ou seja, o bebê, todos nós vamos passar por essas fases e vamos resolver como é possível resolver. Não tem, assim, a resolução perfeita, saudável. O mundo não é dividido entre pessoas normais e pessoas anormais na perspectiva da psicanálise. Todos nós nos aproximamos dessa ideia da normalidade, que eu odeio esse conceito, sendo possível. A gente vai se fazendo durante a vida, nos nossos encontros, nas nossas relações, da maneira que é possível. Então, a fase oral, ela é uma fase inicial que tem a ver com essa relação da criança muito pequenininha com esse prazer da sucção e que vai ser substituída no caminhar da vida do jeito que dá, com as coisas que ficaram para trás do jeito que deu. Como eu disse a vocês, um psicanalista, muitas vezes, ele recebe um paciente no consultório, fazendo um parênteses aqui importante,
E o sujeito não chega no consultório e diz assim, eu quero saber o que aconteceu na minha fase oral. Ele nem sabe que isso existe. Ele diz assim, eu estou com um problema no meu casamento, eu estou com uma dificuldade na minha relação familiar, no meu emprego, lá nas minhas relações sociais, sei lá o quê. Ele normalmente está trazendo uma coisa que é contemporânea. O sujeito tem lá 40 anos, está discutindo um problema dele naquele momento. O psicanalista levantará para ele próprio, psicanalista, a hipótese que essas questões que o sujeito traz são, na verdade, elementos inconscientes que têm origem lá atrás, muitas vezes até na infância do sujeito. Por isso que o analista vai levantando questões, vai perguntando elementos a respeito do passado, de coisas que o sujeito lembra, vai fazendo perguntas que são importantes, e essas coisas vão... É como um fio da meada, que vai ali, um novelo, né, que vai sendo desatado aos poucos. É isso que acontece. Então, há elementos da fase oral que, como eu disse a vocês, estão aí impactando as pessoas com 40 anos. A gente vive como consegue essas fases. A fase seguinte é uma fase mais complicada ainda, que é a fase anal. Nessa fase, há um deslocamento da zona erógena da boca para o ânus. É o momento em que a criança está fazendo controle esfincteriano. E aí não estamos falando de defecação, mas analogamente também a coisa da urina. A criança começa a ter controle sobre o seu corpo minimamente. Experimenta poder pela primeira vez. E tem uma relação muito dúbia com isso. Primeiro, uma relação dúbia com a família, né? A família ali, a criança está sendo educada, está tirando a fraldinha, é um processo de indas e vindas, fazendo cocô no piniquinho. Então a criança vai e volta, tem idas e vindas normalmente. É uma fase em que a cultura, a sociedade, a família acaba reprimindo, fazendo muita pressão. Tem que ser limpinho, tem que ser higiênico. Engraçado que especialmente as mulheres são muito reprimidas. Não tem nada pior do que a mulher suja. Normalmente todas as mulheres já ouviram essa frase por aí. Então, é que nem mais adiante, quando eu vou falar da genitalidade, senta como mocinha, né? O tempo todo reprimindo as mulheres, né? Os meninos menos, mas também reprimidos. Todos somos reprimidos, né? Como diz o Freud, todos vamos ser castrados. Bom, então, na fase anal, tem essa coisa da família, enfim, dizendo, faz ali direitinho, tá? Tem uma dubiedade. Ao mesmo tempo que tem uma relação ambígua entre expelir e reter. Fisicamente, porque ele está aprendendo a fazer isso, a pedir para ir ao banheiro, mas também isso tem um sentido simbólico, que vai mais adiante. Tem muita gente que estuda elementos retensivos, obsessivos, de controle, com traumas na fase anal, ou com situações acontecidas na fase anal. Essa fase é uma fase delicadíssima. Vejam, até eu que sou psicólogo, tive filho, era difícil, porque muitas vezes as crianças acabam tendo uma fascinação por suas fezes, o que é uma coisa meio asquerosa para os adultos, né? Jamais vou me esquecer uma vez que eu estava voltando da Veiga, eu morava num prédio, e quando eu cheguei no térreo para pegar elevador, eu senti um cheiro estranho na portaria. Falei, não, isso não é lá em casa. Fiz uma negação, né? Não pode ser. Aí fui pegando elevador, eu morava no 5º andar, a cada andar que o elevador passava, o cheiro ia ficando pior. Sim, vocês acham que é de bebê ou de criancinha pequenininha, é cheirosinho, vocês estão enganados, hein? Bem enganados. Bom, cheguei em casa, quando eu abri a porta, estava tudo empesteado. Ao chegar no berço do meu filho, ele estava pulando feliz, todo borrado. Ele tinha, inclusive, aproveitado para desenvolver seu lado artístico e feito um gel no cabelo. Terrível. Passado em todo o berço, uma demão, e rindo todo feliz, querendo um abraço, né? Eu tinha acabado de chegar naquele dia cansativo, foi uma tragédia, tive que dar banho, tirar... E parece que o cheiro não vai embora, né? A gente nunca mais faça. Aí eu me vi reprimindo, né? Que coisa feia! Não, peraí. Ele está vivendo fortemente essa fase. Quem tem dúvida, pergunte para os seus pais. E ainda vai ficar... A coisa ainda vai ficar mais interessante agora. Quando a gente sai da fase anal, porque em algum momento o sujeito vai passar por essa fase,
do jeito que dá, dá vontade de botar a criança na máquina de lavar, pois é. Então a criança, ela está brincando, ela está desenvolvendo aquilo, e ao mesmo tempo, é engraçado que algumas crianças, inclusive, perguntam. Elas fazem cocô no piniquinho e dizem assim, por que a gente tem que jogar fora? Para onde vai? Por que eu não posso ficar? É meu, né? Não. Aí tem até um ritual meio ridículo de dar tchau pro cocô, gente. Quem tem filho vai passar por isso. Fica todo mundo falando tchau, dá descarga, né? E as coisas que as crianças falam nessa hora, se a criança for pequena já estiver falando alguma coisa assim, que as crianças já estão começando a falar, né? E essa fase ela pode se estender um pouquinho e se misturar com outros. Eu lembro que uma paciente me disse que a filha perguntou se havia um céu para os cocôs. Não, que é isso? Não tem de jeito nenhum. Para onde eles vão, então? Porque a vovó foi para o céu. Para onde vai o meu cocô? Agora, vê se a sociedade aguenta isso, né? A sociedade reprime, fala de jeito nenhum. Tá? Tudo direitinho, limpinho, higiênico. Tá? Vai ao banheiro, aprende o que tem que fazer, se controla, etc, etc. Mas essa fase, ela é uma fase com todas as contradições e central. O Freud, tchau para descarga. O Freud vai trabalhar muito isso. Bom, aí vem a terceira fase, que é essa fase fálica, que é onde, inclusive, eu vou parar para a gente entrar no debate. Essa aula vai continuar na semana que vem. Olha quanto assunto isso está trazendo. Essa fase fálica, ela é, primeiro, enorme, ela tem uma grande extensão, normalmente, na vida do sujeito, porque eu tenho várias subetapas e vários processos acontecendo, e ela é uma fase delicada. Entre outras coisas, vejam só, é nessa fase que meninos e meninas se descobrem diferentes. Descobrem que, inclusive, são fisiologicamente diferentes. Começam, inclusive, a ver que o mundo, de certa maneira, pode ser dividido entre meninos e meninas. Papai é menino, mamãe é menina. A professora é menina, o motorista da van da escola é menino. O vovô é menino, a vovó é menina. Né? Até os animais, ela começa a se dar conta, também tem uma divisão. Bom, e a pessoa começa a se descobrir como pertencente a um gênero, né? E aí todas as discussões sobre isso, contemporâneas, que depois a gente pode fazer. Notem como isso já é perturbador para o sujeito, né? Bom, não satisfeito, é nessa fase que vai acontecer uma etapa centralíssima na sexualidade humana, que é o complexo de Édipo. Foi fundamental no conceito freudiano. O complexo de Édipo, ele não é um defeito, ele não é uma falha, ele não é uma doença. O Freud se dá conta. No filme, ele vai ficando bem perturbado. Lembra uma cena que ele está pequeno com a mãe e a mãe dá para ele um pingente? Lembram disso? E aí ele está brincando na cama, feliz com aquele amor, e aí o pai entra, isso, a pulseira da cobra, exatamente. Aí o pai entra, retira, e aí ele fica perturbado com isso, tal. Ele, inclusive, pensa até em abandonar, fala, eu não quero mais saber, tal, eu estou descobrindo coisas horríveis sobre a humanidade, eu vou voltar para as minhas pesquisas. Freud, além da alma, pessoal. Que filme? Como assim, pessoal? Como assim? Quem está chegando, já era para ter visto, pode ver para a semana que vem. Freud, além da alma, o link está lá no Drive. Vejam, vejam, vejam. O filme é muito importante. Então, o Freud, ele vai se dar conta. Por que se chama complexo de Édipo? Claro que vocês já devem ter entendido. Tem a ver com a mitologia, com aquela história do Édipo, Édipo rei. A história de um sujeito jovem que se apaixona por uma mulher chamada Jocasta, mais velha, tal. Eles têm ali um encontro amoroso fortíssimo, eles se apaixonam. Ela é uma mulher casada e que é mal amada por um homem violento, que que vai lutar pelo amor dessa mulher contra o Édipo. O Édipo mata esse cara e, ao matar, descobre que ele era o pai. Esse cara que ele matou era o pai dele. E que a Jocasta, com quem ele havia tido um forte contato sexual, era, na verdade, a mãe dele. E aí, bom, como toda história grega, termina em olhos vazados, morte. Tem um outro filme que está na Netflix, um filme coreano chamado Old Boy. Vale a pena vocês verem.
Está lá disponível, fica meio escondidinho lá no... Acho que ainda tá. Tava pelo menos até recentemente. Filme coreano, vale a pena ver. Não vou dar spoiler, não. Vale a pena. Por que o Freud vai usar essa coisa da mitologia grega? Porque tem algumas coisas que na nossa cultura, especialmente no ocidental, são fortíssimas. Uma delas é o horror à ideia do incesto. Ou seja, e aí eu estou falando do incesto, o filho que se interessa pela mãe e a mãe pelo filho, como é esse caso do Édipo, ou o pai que se interessa pela filha, a filha pelo pai. Irmãos, isso ainda faz parte. Reis casaram com irmãs, enfim, ainda é mais tolerado. Primo não tem problema. Isso aí vocês sabem que primo... Quem nunca pegou um primo na vida, né? Não é mesmo, pessoal? Então, você vê como eu conheço vocês, hein? Isso pode, primo tudo bem. A família ficou horrorizada, né? A família, outros queria pegar minha prima. Pô, pessoal, não precisa fazer esse tipo de confusão aqui. Então, mas irmão nem pensar, né? Porque irmão é um pouco a tradução aí da minha mãe, que é isso, cara. Minha mãe é pura, minha mãe é do meu pai, enfim. Mas essa ideia, num primeiro momento, o sujeito não pensa assim. No meio da fase fálica, o indivíduo tenderá a desenvolver um amor erotizado, se ele é um menino, pela mãe ou pela figura que está ali substituindo a mãe, que pode ser a mulher do pai, que pode ser uma irmã mais velha em algumas situações, ou uma avó, que pode, inclusive, nem ser uma mulher, porque nós não estamos falando de um corpo físico, nós estamos falando da questão simbólica. Normalmente tende a ser, mas em famílias homoafetivas, o Édipo vai acontecer de outra maneira, e vai se resolver de outra maneira, sem problemas. Como eu disse a vocês, cada um dá o seu jeito. Na ausência, numa família monoparental, você tem essa questão, né? Como é que fica. Mas o Édipo vai, de qualquer maneira, ele vai estar presente na vida dos sujeitos. Mesmo que, em algumas situações, até como falta. Como questão, todos nós, depois, vamos trazer isso para a nossa vida adulta. Não é à toa que algumas pessoas se dão conta, por exemplo, eu tenho um amigo que ele já teve várias namoradas. Toda namorada que ele apresenta é um constrangimento. Porque é a cara da mãe dele. É o jeito da mãe dele. É impressionante. Às vezes, inclusive, é o nome da mãe dele. Que ele não se deu conta. É uma coisa muito... Ou, às vezes, é o contrário. É antagônico, né? É muito interessante como o Édipo nos atravessa. O Édipo, o complexo de Édipo, portanto, não é um mal, uma doença. É algo que nós teremos que atravessar da melhor maneira possível na nossa vida adulta e elaborar do jeito que dá. No final da fase fálica, inclusive, esse Édipo vai perdendo força por uma coisa que o sujeito vai internalizar, chamada interdição do incesto, em que ele se dá conta que aquilo que ele sonhava fazer com a mãe dele, ele não pode. Que aquilo, inclusive, é horrível. Ele, inclusive, recalca, esquece, apaga. É interessante, né? Um dia eu estava dando essa aula há anos atrás e um aluno começou a gritar na sala. O senhor, eu respeito muito o senhor, professor. Não tô, o senhor está insinuando que um dia eu senti desejo sexual pela minha mãe? Ele começou a falar alto, e a turma toda olhando para ele, e eu olhando para ele quieto, né? Inclusive porque eu interpretei que aquilo não era para mim. Eu vou me levantar, eu não fico mais nessa sala. Eu não aceitarei. Olha só, eu entendo que você esteja revoltado, entendo. O que eu estou te sugerindo? Conversa com a sua mãe. Semana que vem a gente... Aí ele saiu da sala batendo porta. Na semana seguinte, quando eu cheguei antes da turma, ele já estava na porta. Trouxe até um presentinho. Professor, pro senhor, olha, eu acho que eu perdi a cabeça na semana passada. Essa semana eu conversei com a minha mãe, fiz umas perguntas. Ela me contou coisas, professor. É muito doido tudo isso. Eu não sabia que eu tinha feito tudo aquilo. Para mim algo... Eu acho que eu estou precisando fazer análise. Muito bem, eu vou aqui te indicar um profissional, tal, para você poder trabalhar essas questões. Não é ele ter tido a descoberta do Édipo que é o problema. O problema é porque ele estava tão revoltado, porque aquilo bateu tão forte nele, né? Então nós todos apagamos porque é um pensamento e uma lembrança difícil de aceitar. Tanto para os meninos quanto para as meninas. No primeiro momento, o Freud vai falar em complexo de Édipo, na relação do menino com a mãe, e no complexo de Electra, da menina com o pai. Mais adiante, o Freud diz, vamos chamar tudo de Édipo.
No entanto, tem uma diferença, um detalhe importante. O menino, ele começa amando a mãe lá na oralidade, né? Aquele peito maravilhoso que tem relação lá com a mãe, nem sempre ele entende assim, mas é o primeiro amor do menino vai ser a mãe. Quando ele vai para a fase fálica, ele continua amando a mãe, só que aí de outra maneira. A menina também ama a mãe no primeiro momento, né? Ela também é bebê e também é aquele peito da mãe. Na fase fálica, ela vai ter que fazer um processo de desconstruir, de romper essa relação com a mãe, porque a mãe se tornará uma rival pelo amor do pai, pela atenção do pai, pelo carinho do pai, etc. O final da fase fálica, justamente, é essa interdição do incesto e a compreensão que não é possível realizar dentro da cabeça do que a criança entende por isso, né? Teve uma aluna que eu estava dando aula que falou: professor, eu estou tão aliviada, eu tenho um filho pequeno, meu marido viaja muito, a gente estava assistindo televisão num colchonete, estava frio embaixo da coberta, e eu me dei conta que ele estava se roçando em mim, na minha perna. Eu achei aquilo estranho, aí me afastei, ele se aproximou, se agarrou de novo na minha perna e continuou. Falei: meu filho, o que está vendo? Você está com coceirinha? Não, mamãe, é maravilhoso. Eu fiquei horrorizada, ele estava gostando. Meu filho pequenininho, eu achei, sei lá o que dele. Aí agora que eu vi sua aula, entendi que isso é um processo. Como é que eu tenho que agir? Falei, com normalidade, enfim, dando os limites necessários, evidentemente, mas não é para reprimir, bater, dessa maneira, castigar, entender que a criança ela faz parte do processo de desenvolvimento, essa lógica edipiana, né, do jeito que é possível desenvolver. Então, pessoal, são 11h40. Eu já até passei um pouquinho. Eu não consegui ler as perguntas para cima e vou ler agora. Então, eu parei aqui na fase fálica. Vou continuar na aula que vem nesse mesmo slide. Mas quero, se vocês me permitirem, se for possível para vocês, a gente fica até meio-dia. Eu sempre roubo para mais, vocês já notaram. Eu vou ficar um pouquinho mais aqui para a gente já começar a responder algumas questões. Então, hoje eu fico até meio-dia e durante a semana vocês podem ir lá no chat de dúvidas e colocar, lá naquele fórum de dúvidas e colocar, e tem o fórum temático avaliativo que vocês já devem começar a responder. Vamos começar a interagir durante a semana, pessoal, trocando. Então, estou aqui pronto para as perguntas. Vamos lá. Vamos lá as perguntas. Minha irmã, com uns 2, 3 anos, o sonho dela era casar com meu pai. Não vou nem responder, né? Você mesmo está me dizendo, kkk. É isso aí, Marília. E sonho, né? Tem uma história, depois eu vou passar para vocês, vou botar no drive. São os desenhos que uma psicanalista que trabalha com crianças fez, lá atrás ela já morreu, a Françoise Doutor, muito famosa. E tem uma história que as crianças tinham que fazer um desenho e tinham que explicar. Aí ele fez um desenho de um barco, de uma ilha. O que é isso? Aí o menino falou assim, é o seguinte, depois que o papai morreu, detalhe, o pai é vivo, o pai está vivo. Mas a criança diz, depois que o papai morreu, eu e minha mãe, nós fomos para essa ilha. E lá nós casamos e tivemos muitos filhinhos. Aí a psicanalista pergunta, como é que isso aconteceu? Ele falou assim, eu não sei. Mas veja essa ideia de ter filhos com a mãe, né? Casar com o pai. Depois, vocês vão arrumar um namorado. Aí alguém vai dizer, puxa vida, nunca mais vou olhar para o meu namorado da mesma maneira. Paciência, vieram fazer psicologia, bem feito. Eu avisei a vocês no primeiro dia. Aqui nada fica da mesma maneira. Vamos lá. Electra, mesma coisa, nomeado por Jung. Eu prefiro não falar do Jung agora, não comparar teorias. A gente vai falar do Jung numa aula lá na frente, aí a gente fala do que eles têm de próximo e de diferente, para não ficar a gente saindo muito. Vamos ficar no Freud hoje. O Édipo pode não acontecer? Não, Walter. De um jeito ou de outro ele acontece. Ele pode acontecer de uma maneira atravessada, tudo, nada é assim, completou totalmente. É como um suco que você toma até a última gota ou não toma. Não existe. Cada um vai viver do jeito que dá. E adiante a gente vai ver os impactos disso, né? O que isso nos traz. Professor, em relação ao fórum avaliativo, bom, provavelmente, Isabel,
você entrou depois, né? Depois a gente fala disso. Vamos falar sobre essa coisa teórica da psicanálise. Peço ao monitor que responda a Isabel Chagas aqui. Silvia, ótimo, Marcelo, obrigado. Silvia, você fez uma pergunta a respeito do papel do psicanalista, do psicólogo. Eu já comecei a falar um pouco disso em relação à psicanálise. A psicanálise, ela atravessa a psicologia. Nem todo psicanalista é necessariamente formado em psicologia. Mas vamos deixar para a aula que vem, Silvia, que a gente vai falar da prática do psicanalista, para a gente discutir essa coisa da formação, do psicanalista que é médico, do psicanalista que tem outras formações, porque eu sei que essa é uma questão, acho que foi você que trouxe. Não esqueci não, tá? A gente vai respondendo. Obrigado, Larissa. A hipnose surgiu quando e por quem ela era utilizada? Vanessa, ela surgiu muito tempo antes, ela surgiu como uma prática do senso comum, feita até no circo. No final do século XIX que alguns médicos, o Charcot é um deles, com uma forte resistência de muita gente, inclusive no filme Freud Além da Alma, isso é um pouco explicado. Aquele médico do original, que no final chama o Freud morrendo e fala siga seus estudos, tal, no final, que parece que aconteceu mesmo aquilo daquela maneira, ele era super contra o uso da hipnose. Né? Você vai lá falar com o Charcot, aquele picareta que usa esse negócio, isso aí não é científico. O uso científico da hipnose, ela remonta ali ao final do século XIX. Até hoje é utilizada, não pela psicanálise. Tem gente na psicologia que usa essa ferramenta. Eu não uso. Mas ela é uma ferramenta plausível. No entanto, tem que fazer cursos depois de você se formar para você poder desenvolver bem técnicas de hipnose. Quem gostar pode fazer. Normalmente as pessoas não vão muito por esse caminho. Professor, cadê? Sobre a questão dos sonhos. Quais são os ensinamentos que a interpretação dos sonhos nos propicia? Nossa, Júlia, essa pergunta é profunda. Eu comecei a responder algumas questões agora, né? O sonho, ele não é nem um presságio para a psicanálise, nem um presságio do que vai acontecer no futuro. O espírito está nos dando. O Freud não era um místico, ele não ia por esse caminho. O sonho, ele é uma espécie de um substrato, um pedaço do nosso inconsciente que está ali, misturado com outras coisas. Tanto que o sonho ele é temporal, ele é interessante. Né? Você sonha que você está entrando no ônibus está todo mundo com coronavírus, menos você, sei lá o quê. Mas aí no sonho está o seu avô, que já morreu há não sei quando, que você nem conheceu. Aí o seu avô vira para você assim, vamos correr, vamos embora. Aí vocês pulam com o ônibus em movimento, saem correndo. Aí o seu avô vira para você, não é mais o seu avô, sou eu, que estou no seu sonho correndo com você, espero que você não me associe com o seu avô, olha lá. Começa a correr, daí já não sou mais eu, você começa a flutuar. É um troço que mistura tanta coisa. Provavelmente a gente interpreta uma pequena parte, um pequeno fragmento desse sonho, sempre associado com questões que o sujeito nos traz. Como eu disse, eu não acredito nesses guias que tem em sites. Cuidado com o que vocês veem sobre isso, porque tem muita coisa absurda. Os 10 sonhos, o que eles significam? Se você sonhou com dente, é que você vai morrer. Se você sonhou com coelho, é que você vai se reproduzir. Se você sonhou com não sei o quê, sonhou com morte, é que é vida. Sonhou com uma zebra, que sua sogra vai aparecer. Gente, isso é bobagem, né? Se eu sonhar com coelho, isso tem que ser associado a questões que eu estou vivendo e ao meu inconsciente, pela perspectiva freudiana, né? Claro. Se você que está aí me ouvindo sonhou com um coelho e me disser, professor, eu sonhei com um coelho, o que isso quer dizer? Não sei dizer. Você não está em análise comigo, não sei dizer. Certamente, quando você traz o sonho para uma sessão de análise, é possível que você, junto com o analista, consigam encontrar conexões de alguns elementos do sonho. Então, por exemplo, alguém me disse que estava sonhando que estava caindo. Não sei se foi hoje, se foi agora, se foi na aula passada, alguém escreveu aqui, sonhei que estava caindo. Sonhei que entrei no metrô e eu estava sem roupa. Estava só de cueca ou de calcinha. É um sonho corriqueiro esse, que ninguém estava vendo, só eu. E eu fiquei morrendo de vergonha, querendo sair do vagão, antes que as pessoas vissem que eu estava, enfim, ali. Claro que não é essa a questão de estar sem roupa. É o que é essa coisa do... Provavelmente, né, tem que ver
questões de adaptação desse sujeito, o que ele está vivendo, fases novas, tudo isso que a gente está vivendo no mundo, questões de insegurança, questões familiares, questões sexuais, enfim, o sonho traz essa possibilidade, mas ele não se esgota, como a minha explicação aqui não vai se esgotar, tá, Júlia? Ana Carolina, como acontece o complexo de Édipo na família quando o filho se torna homossexual? Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não faça uma conexão direta, porque as coisas não são assim fios condutores diretos. Inclusive, já teve pergunta de gente dizendo assim, professor, a pessoa que, em vez de... Será que a pessoa que não conseguiu ter o Édipo dele resolvido, ele é homem, resolveu gostar de homem na vida adulta? Pessoal, cuidado, porque por trás desse pensamento tem a ideia da homossexualidade como uma distorção, como uma doença, como um desvio, que inclusive é muito presente na sociedade. Está, inclusive, por trás dessa famigerada cura gay, que nós somos tão contra. Não é à toa que somos contra. O Conselho Federal de Psicologia, inclusive, proíbe qualquer psicólogo de defender publicamente essa ideia, porque isso só serve de tortura para as pessoas que são gays e de violência contra elas. Não há nenhum problema da pessoa ser homossexual, bissexual, heterossexual, ou não ter manifestação sexual, ou o que for. São as muitas possibilidades da manifestação da nossa sexualidade. As pessoas saberão como resolver a sua vida desta maneira. Muita gente vai para o consultório dizendo, eu não quero ser gay, porque eu estou me descobrindo, mas isso vai ser muito ruim na minha família, a sociedade vai... Porque aí tem um problema na sociedade ser heteronormativa, preconceituosa e muito atrasada, né? Em muitos pontos. A gente fica se preocupando muito com a sexualidade e com o corpo do outro. Talvez seja porque a gente tem medo de se preocupar com a nossa, né? E fica se metendo onde não deve. Cada um que viva a sua vida. Desde que as pessoas sejam adultas, não pode com criança, que aí é perversão, é outro terreno que a gente vai falar depois. Mas as pessoas são adultas e a coisa é feita, enfim, com consentimento, cada um que sabe o que faz. Então, nós, psicólogos, não estamos aqui para fazer julgamento moral de ninguém e nem de consertar as pessoas ou achar onde houve um desvio. Agora, evidentemente que a gente vai desenvolvendo como pode nossa sexualidade. Tem gente, inclusive, que descobre tardiamente, né? Enfim, é um assunto delicado, não sei. Vamos lá. A histeria seria lida como o que hoje em dia? Hoje em dia é histeria, só que não aquela. Depois nós vamos falar sobre isso. Vários de vocês provavelmente são histéricos, meus caros, pelo interpretando. Neuróticos histéricos. O que é bom, tá? Só para vocês entenderem. Complicado é ser psicótico, complicado é ser perverso, mas isso eu não vou discutir hoje. Aula que vem eu falo sobre isso. Eu estou trazendo elementos. Não há um fora, não tem normalidade, como eles estão. Você é normal ou você tem uma histeria? O Freud começou pensando a histeria como doença, depois ele entendeu como algo constitutivo de alguns sujeitos. Você pode ser um neurótico obsessivo, pagando o preço de ser um neurótico obsessivo. Você pode ser um neurótico histérico, pagando o preço de ser um neurótico histérico. E aí você tem, provavelmente, nesses dois conjuntos de neuróticos, 85% da humanidade. Ou mais até. Então, fiquem tranquilos. De perto, ninguém é normal. Já é a terceira vez que eu digo isso para vocês. Viva Caetano Veloso. Essa fase oral pode afetar a sexualidade no futuro? Tudo afeta. Tudo é sexualidade. Evidentemente que isso... Alguém me perguntou na aula passada, isso tem a ver com sexo oral? Não. Não diretamente. O sexo oral é a genitalidade, de certa maneira. É o exercício da genitalidade. Mas a satisfação oral, a sexualidade não é só o que se faz na cama, pessoal. Não há nada na vida social que não seja atravessado pela sexualidade, pelo desejo. Nós estamos aqui pelo desejo, pela nossa energia libidinal. Porque senão a gente tinha ido embora. Eu não quero ter aula. Por que vocês ficaram aqui? Por desejo. Isso tem uma relação sexual, que não é genital. O Freud é muito mal entendido. Fica a gente falando, Freud, tudo é sexual, o cara só fala de safadeza. Gente, isso aí é senso comum, é atraso de pensamento, né? É pensamento atravessado da teoria dele. Porque associa sexualidade à genitalidade. E não é bem assim. Energia libidinal é energia da vida. É o que nos move. A gente não diz assim para as pessoas, tô com o maior tesão de estudar.
que isso quer dizer, essa palavra bem chula do senso comum? Você está com muita vontade de fazer alguma coisa, né? Isso é interessante, porque é isso que a gente tem. Então, como diz um haitiano, eles beberam lá em Freud no começo, sem tesão não há solução. Inclusive, sem vontade de ser psicólogo, ninguém vira psicólogo. O édipo feminino é tão comum quanto o édipo masculino. Olha, o Freud disse que a sexualidade feminina é muito mais complexa. E nós, a sociedade, a cultura, reprimiu muito as mulheres, né? O gozo feminino, toda essa coisa da mulher e da repressão sobre ela, a sofisticação, muitas vezes desconhecida pelos homens, né? A gente sabe como isso é uma questão muito delicada. Na verdade, o encontro homem-mulher, mesmo o encontro homem-homem, mulher-mulher, é um encontro de desconhecidos, né? Em que a gente... E ali são dois corpos, por exemplo, que se encontram, mas são dois inconscientes também que se encontram. E essa ideia, enfim, da felicidade conjugal, ela tem uma dimensão genital importante, como a gente sabe, né? Porque senão a gente vira amigo. E tudo bem, a amizade é bom. Mas a gente entende que essa questão genital, para além da coisa mais lato sensu da sexualidade, as mulheres são muito complexas. O Freud e os psicanalistas falaram que o dia que destamponassem a sexualidade feminina, nós veríamos uma transformação cultural como nunca vimos. Talvez seja o que a gente esteja vivendo em grande medida. Eu acho a Revolução Feminina uma das coisas mais importantes que a humanidade viveu no século XX. Marcelo, o que acontece no caso antagônico do complexo de Édipo, em que homem e mulher escolhem o parceiro oposto, a mãe e o pai? Não entendi sua pergunta, Lisa. Como assim? O que acontece no caso antagônico do complexo de Édipo, em que o homem e mulher escolhem o parceiro oposto, a mãe e o pai? Isso pode fazer parte... como eu te disse, não é assim... eu vou ter Édipo necessariamente com a minha mãe. Eu poderia ter com uma outra pessoa. Podia ser uma mulher da casa, podia ser uma professora, podia nem ser uma mulher, porque nós não estamos falando de pênis e vagina aqui. Nós estamos falando de algo no campo simbólico. Então, isso não quer dizer muita coisa, se é isso que eu entendi da sua pergunta. Isso não seria todo mundo procurar algo parecido com nossos pais? Não, Eduardo, às vezes é o contrário. Eu conheço muitos alguém que escolhem, por exemplo, uma menina que escolhe um homem que é o antagônico, o pai é organizado, o pai é conservador, o pai é um careta, o pai é um não sei o quê, e o namorado dela é o contrário. Uma vez que o pai continua sendo ali a referência, né? E ela ainda diz isso, ela diz várias vezes na sessão, não, porque o meu namorado é o contrário do meu pai. O meu namorado é o contrário do meu pai. O pai está o tempo todo na fala dela, né? Você veja que o Édipo está ali também, mas está como antagônico. Muitas vezes isso acontece. Professor, você acha que o machismo influenciou no passado a respeito da condenação das mulheres pela histeria? Sem dúvida nenhuma. E continua sendo algo que é devastador, né? Inclusive é para o homem. Esse lugar do homem de ser o provedor, de ser o sujeito que tem que estar o potente, o ativo. Um lugar muito chato, né? O macho, não sei o quê. É muito complicado esse lugar. Não pensem que os homens não sofrem profundamente. Eu cansei de ter pacientes chorando no meu consultório, assim, não conta para ninguém que eu chorei. Né? Porque o homem não pode chorar, não é isso? Ou seja, somos todos muito massacrados, né? O Freud disse, meio jocosamente, meio falando a sério, que nós fizemos uma péssima troca. Trocamos o nosso desejo pela cultura. Para inserirmos na cultura, a gente tem que abdicar de muito do nosso desejo. Segundo ele, uma péssima troca. O tempo todo somos castrados, para usar um termo lá daquela fase que a gente estava falando. Vamos voltar a esse termo castração depois. Pesquisem esses termos, pessoal. Tem outro termo importante vocês pesquisarem, pulsão, que é outro conceito central. É verdade que Freud, quando começou a estudar sobre histeria, a causa disso era, na maioria das vezes, um trauma de abuso sexual na infância, e geralmente pelo pai? Não, Daniele, muitos motivos diferentes. Isso não necessariamente... O Freud, ele, no filme, pensa que isso acontece, porque vários pacientes começam a relatar a sedução dos adultos.
E o Freud falou assim, gente, o mundo é um mundo de gente pervertida que fica seduzindo as crianças. É quando ele diz, eu não quero mais saber. Os seres humanos são asquerosos. Como eu nunca vi isso? Aí depois ele se dá conta que era uma fantasia da criança essa sedução, porque por trás disso tem o desejo da criança. Ou seja, que essa ideia, como no sonho daquela moça, lembram do filme? Que morre, que o cara, na verdade, morre depois, ele estava num cabaré e ela diz que era num hospital, ela não se lembra, lembra? Que ela está num sonho e tudo vai mudando. E ela deseja ardentemente aquele pai. No primeiro momento, Freud acha que ela foi molestada. Logo a seguir, ele se dá conta, mais adiante, que quando ele constrói essa ideia do Édipo, né? E não à toa, ela transfere aquele amor por esse pai para o Freud. Nós vamos falar sobre esse outro conceito na semana que vem, o conceito de transferência, que a gente faz o tempo inteiro. A gente muitas vezes transfere para outros indivíduos essa carga afetiva que não era para aquele sujeito, que não necessariamente é um sentimento de amor, pode ser de ódio. A psicanálise tem como combustível central a transferência. Estou só afirmando isso aqui, mas a gente não tem tempo de desenvolver isso agora. Nós vamos voltar. Ok, Daniele? Ok, obrigado. Verdade, o abuso vem geralmente pelo pai, mas cuidado, olha o que eu acabei de falar, Larissa. Sim, é verdade. Nós temos uma situação de muitos abusos. A psicologia, inclusive, se debruça muito sobre isso. Mas não é isso que foi a pergunta, tá? Lívia, por que teve o surto de histeria naquela época de Freud? Lívia, porque aquele século foi o século de maior repressão sexual, especialmente sobre as mulheres. Era a época vitoriana, havia mais repressão, porque a repressão, como o sujeito tinha uma importância muito grande no século XIX, mais do que na Idade Média, a culpa era sua, era você que tinha que ser recatado, a intimidade, a ideia da nudez como uma coisa feia, sexo como uma coisa para reprodução no escuro, mas que era uma coisa nojenta, que a gente tinha que impedir, a mulher honesta, aquela que não gostava de sexo. Então, isso gerou, provavelmente, muitos desdobramentos, especialmente nessas mulheres jovens, né? Mas também em homens. Então, essa é uma explicação que o Foucault dá à história da sexualidade. Eu não posso me aprofundar muito, mas de uma maneira, digamos assim, mais a grosso modo, seria isso. Sobre a fase anal, cadê? É errado reprimir certos comportamentos das crianças. Como seria a melhor forma de lidar? As fezes, por exemplo, deixar a criança brincar com as fezes, não tem como, mas você não precisa bater como se fazia, né? Pergunta aos pais de vocês como é que aconteceu com eles, eles não devem lembrar. E os avós de vocês não vão querer muito esse cuidado também, para na hora que forem falar na família, não gerar constrangimentos. As pessoas têm que entender que os pais de vocês não têm informação de psicologia. Então vocês têm que ter cautela para que isso não vire uma situação de vergonha, de constrangimento, tá? Isso aqui a gente está falando aqui de maneira muito simples, aberta, mas vamos ter cautela e respeito, especialmente pelas pessoas que têm uma outra cultura, e abordar esses temas com todo o cuidado, ok? Então, Júlia, a gente vai falar mais sobre isso lá na frente. Larissa, professor, você acha que ainda teremos um meio de combater o machismo, de certa forma? Estamos combatendo, Larissa. Quando a gente está em formação aqui, a gente está discutindo isso. O nosso código de ética fala sobre esse assunto das opressões sobre os sujeitos. Isso não é com lei que a gente resolve, no sentido de uma lei lá dos juristas e tal. Isso serve, a Maria da Penha é importante, violência contra as mulheres e tal. Mas é na cultura, na educação das crianças. Como é que você vai educar seu filho e sua filha, Larissa? Isso ajuda, é sua contribuição para a humanidade. Sim, o machismo continua atuando com ofensas direcionadas às mulheres, chamando de histéricas. Sim, há muitos homens histéricos também. A histeria não é um problema. Homem, quando chora, é induzido socialmente a perder seu estado social desde criança. Exatamente. Por aí. No inconsciente fica armazenado somente traumas reprimidos? Não. Uma quantidade enorme. Vamos voltar a isso, Pamela. Sonhos não lembrados, histórias infantis, mas muitas questões reprimidas por motivos diversos, que a gente não dava conta. Várias coisas esquecidas lá. O certo é ensinar a entender, não reprimir. De uma maneira geral, está certo, Eduardo. Lívia, falar essas coisas no meio da família é complicado.
Acho que a gente tem que tomar cuidado, né, gente? Nem todas as pessoas ali têm a mesma formação. Vamos ter cuidado, né? Vocês podem massacrar o namorado de vocês, aí tudo bem. Já vão usar esses instrumentos aí contra eles. Não faço isso não, não pode. Terminando, Silvia, acho interessante pensar a expansão da sexualidade feminina nos tempos atuais. Cadê? Com radicalização da identidade, mas em muitas situações existe uma tentativa de negação da diferença masculina ou então enquadramento do masculino. Pensando alto. Bom pensamento. Machismo também é ruim para o homem. Isso aí. E, finalmente, a última questão para a gente fechar. Qualquer coisa que force alguém a ser de uma... Qualquer coisa que force alguém a ser de uma certa forma é ruim. Não precisa nem ser um machismo em si. Mas, Eduardo, isso é cultura. Uma ideia muito ingênua sua achar que não. Nós o tempo todo somos forçados. Somos forçados à roupa. Somos forçados a nos identificar com o nosso nome. Somos forçados a certos comportamentos. Como o Freud disse, a gente trocou uma coisa muito boa, que é o nosso prazer e o nosso desejo, por esse negócio chamado cultura, né? E tudo isso que nos força. E estamos nós aqui forçando vocês a seguir, a escrever de certa maneira, a usar regras tais, a fazer de tal forma, a trabalhar. Não tem. Nós estamos encharcados na cultura. A questão é a gente ter uma visão crítica sobre isso. No capítulo de psicanálise diz que o inconsciente é atemporal. Isso quer dizer, ele não tem tempo. Não é assim, aquilo que eu sonhei ontem está na frente do que eu sonhei anteontem e o que aconteceu há 10 anos. Está tudo misturado. Às vezes, o que eu sonhei há 30 anos atrás, ele é mais forte do que eu sonhei ontem. Ou o que aconteceu e foi recalcado tem um impacto maior. Ou seja, ele não conhece o relógio cronológico. Terminando, gente, sobre a fase oral, crianças que usam mamadeira até tarde, tipo 10, 11 anos, seriam consideradas dependentes dessa fase? A questão é por que os pais deixaram isso acontecer, né? Por que alguém com 10 anos, 11 anos ainda tem mamadeira? A gente não tem que castrar no sentido de castigar, mas a gente faz parte do papel dos pais dar limites. E um deles é dizer, agora acabou. Vai ficar chupando chupeta até os 20 anos de idade. Vai ficar brincando de boneca. Tá bem, você tem filho, brinca de boneca com filho. Tudo bem, que é uma maneira de brincar. Mas tem momentos que as coisas... Que nem a história de uma paciente que levou seu filho para o consultório. O menino tinha 10 anos de idade e ele não usava fralda. Na escola ele estava sofrendo bullying. E aí ela falava assim, ela chamava o filho dela de meu homem. Dizia que a última vez que ela teve relações sexuais foi com o pai do menino quando engravidou, e que depois não precisou mais, até porque nasceu um menino. Ela se separou do pai, o menino dormia na cama com ela chamava de meu machinho, e toda vez que o menino ia fazer xixi, ela entrava no banheiro, o menino dizia, mãe, vou fazer xixi. Ela entrava no banheiro, segurava no pênis do menino, apontava assim para o vaso, dizia, pode fazer, que a mamãe está segurando. O menino fazia xixi, ou seja, a mãe ficou ali o tempo todo. Você vê que essa relação é complicada. E aí, era interessante que a estagiária que atendeu falou, então, o que meu filho tem? Não, seu filho está tudo bem. A senhora 2 vezes por semana aqui com a gente. Porque essas questões são complicadas. Então, como é que alguém está mamando ou tem mamadeira até os 10 anos de idade? Ou chupa-chupeta? Os pais têm que se responsabilizar também por ajudar a superação dessas fases. Então, tá bem que... Eu lembro que um dia eu estava falando sobre oralidade, tinha uma aluna que pegou aquela caneta Bic e começou a mastigar a parte de trás, quebrando o plástico, ela nervosa, e eu com uma vontade de dizer, olha só o problema da oralidade, mas eu não ia fazer isso porque eu não aponto para os alunos. Mas eu tive quase vontade. Quanto mais eu falava da oralidade, mais ela mastigava e fazia um barulho na sala, aquele creque do plástico. Ou seja, a gente resolve como pode a nossa oralidade, pessoal. Mas certamente não é tomando uma madeira até os... Tem gente que vai tomar, como é que é, corote? Como é que é aquele negócio horrível, de cor laranja que vocês ficam tomando? Vamos fechar, gente, vamos fechar. Mas isso aí, Lívia. Muitíssimo obrigado, professor, ok. Mostrando excelência, muito obrigado, né? Que aula maravilhosa, obrigado. Bom, então,
Espero que tenham gostado, que bom, Walter, fico feliz. Então, pessoal, começar a trabalhar no Canvas, vamos dialogar, pesquisem, vejam o filme, tem um documentário lá, quem não assistiu pode assistir, tá no Drive. Essa aula aqui eu vou desligar agora a gravação, eu vou tentar colocar, mas certamente a gente vai tentar colocar também o áudio dela, porque nem sempre a gente está conseguindo, tem problemas tecnológicos que a gente está tentando superar, mas estamos indo. Esse encontro está sendo fundamental, eu quero agradecer a presença de vocês, que foi massiva. Se duvidar, a gente teve mais gente presente aqui do que em sala de aula lá na Veiga. Que ótimo. Vamos seguir. Semana que vem eu vou terminar a psicanálise, hein? Porque as coisas continuam. Depois olhem o cronograma para a gente organizar os nossos encontros todos. Ok? Pessoal, boa semana, muito estudo. Aproveitem esse tempo que a gente tem, esse tempo que vocês estão tendo em casa, para focar, estudar, ler, aprender e trocar. Foi um grande prazer, adorei as perguntas. Inclusive, estou adorando isso, porque em sala de aula muitas vezes as pessoas não perguntam, ficam com medo, tal. Aqui meio, é mais fácil, né? As pessoas se sentem mais à vontade. Adorei. Vamos seguir desta forma, ok? Então, um grande abraço, fiquem bem, reflitam sobre isso e, mais uma vez, bem-vindos à psicologia. Estamos indo. Um abraço, gente. Boa semana.